Graça e paz, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 3. Vamos começar com uma oração. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Se você não puder, abra seu coração, é o mais importante, para que Deus prepare você para tudo que você vai ouvir e possa, de fato, implementar, proteger e promover sua família. Paizinho querido e paizinho amado, nós te agradecemos. Obrigado por essa aula de número 3, que nossa mente esteja pronta para entender tudo que o teu Espírito quer revelar para cada pessoa que está aqui interessada em preparar a sua família e proteger a sua família. Que de fato, Senhor, o teu Santo Espírito ilumine os nossos corações à luz da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Na aula de número 1, nós fizemos menção aqui à família natural. A família natural é a família que Deus criou. E ela funciona de uma forma específica que Deus a fez para funcionar. Por quê? Porque Deus é perfeito. Tudo que Deus cria para que funcione de uma forma específica. E se você vive da forma que Deus criou para você viver, pode ter absoluta certeza que você vai viver debaixo dessa bênção e a tua família ela vai funcionar. O fato é que existem inimigos que querem impedir você de fazer com que a tua família funcione. Mas por que, Alisson? Porque a família, ela se tornou um obstáculo para o objetivo do plano de poder das trevas, chamado comunismo. E eu quero deixar essa menção aqui. O comunismo é um inimigo declarado da família. E eu vou explicar para você o porquê. Um segundo inimigo declarado da família é o feminismo. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente... E aí, gente, por que você tem que saber disso? Porque se você conhece o seu inimigo e você se conhece, aí você pode ir até para 100 batalhas. Mas se você se conhece, mas não conhece seu inimigo, para cada batalha ganha, virá uma derrota. E se você não se conhece e nem conhece o teu inimigo, você perderá todas as batalhas. A gente já falou sobre isso na aula anterior. Por isso que eu quero deixar claro aqui para você, existem inimigos da tua família. Quem é, Alisson, o inimigo da minha família? Comunismo é inimigo da tua família, eu vou explicar por quê. Feminismo é inimigo da tua família. Eles se casaram, há um casamento aqui entre o comunismo e o feminismo. Esse casamento muito provavelmente aconteceu em 1848. Por que esse casamento aconteceu? Porque eles têm o mesmo objetivo. Essa ideia de que os opostos, né, se atraem, isso é mentira. Quem se atrai são os semelhantes. E isso é bíblico. Como caminharão dois juntos se um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda? Não dá para caminhar junto. Só caminha junto se tiver o mesmo objetivo, se tiver de comum acordo. E eles têm um objetivo em comum.
O comunismo e o feminismo têm um objetivo em comum. Qual que é, Alisson? A destruição da família. O desmantelamento de todos os fundamentos morais que levam a um casamento cristão, a um casamento monogâmico, a família como a conhecemos. Pai, mãe e filhos. E aí, gente, ó, Karl Marx, em 1848, ele escreve o que nós conhecemos como Manifesto Comunista. E naquele período também, ao mesmo tempo, acontece nos Estados Unidos uma convenção de Seneca Falls voltada para o movimento feminista. Claro que a fachada é como se fosse em favor da mulher, mas por trás o verdadeiro objetivo deles é a destruição da família. E é aí onde o comunismo, o marxismo comunista se encontra no tempo e no espaço com o feminismo, e aí é onde acontece o que eu chamo de casamento do comunismo e o feminismo, porque eles se identificam no mesmo objetivo, que é a destruição da família, e Marx vai deixar claro no seu manifesto isso. E eu vou enfatizar para você aqui qual é a principal declaração dele, que deixa claro esse objetivo de destruição da família. E antes de eu ir para esse ponto-chave, e a gente vai encerrar a nossa aula de hoje com ele, eu quero fazer uma menção aqui a uma teoria de Karl Marx, onde todo o seu estudo, toda a sua vida foi baseada nesse estudo, e ele vai explicar, no seu trabalho, sobre a hipótese da luta de classes. E ele vai dizer que o mundo ele se baseia nesse jogo, nesse debate de ideias da burguesia, que seria uma classe dominante, contra o proletariado, que seria uma classe opressora, que ele coloca o termo também de classe revolucionária. E ele começa a fazer essa análise da burguesia que oprime o proletariado, e o proletariado, que é essa classe opressora, tem que se posicionar de uma forma revolucionária. E na medida que o tempo vai passando, ele percebe que esses dois elementos, e eu quero que você anote esses dois elementos. Que elementos, Alisson? Dominante versus revolucionário, eles podem ser substituídos. Ele equacionou isso para que isso pudesse ser utilizado dentro de um plano de poder, modificando somente esses elementos. Então, você anotou aí? Dominante versus revolucionário. Agora pensa comigo, como substituir isso? De forma simples, porque já está acontecendo e você nem percebe. Olha o que é que eles fazem. Eles colocam os negros contra os brancos. Eles colocam os homossexuais contra os heterossexuais. Eles colocam as mulheres contra os homens. Como se as mulheres fossem a classe opressora, que tem que se posicionar de uma forma revolucionária, e o homem seria essa burguesia dominante que oprime as mulheres, e aí os homossexuais seria essa classe opressora que tem que se posicionar de uma forma revolucionária, e os heterossexuais seria essa classe dominante que oprime os homossexuais, e os negros seriam essa classe oprimida, né, que tem que se posicionar de uma forma revolucionária, e os brancos seriam essa classe dominante que oprime os negros. Olha só como a equação de Karl Marx funciona até hoje, através desses grupos de minoria e esse jogo de troca de elementos de dominante versus opressores. Aí no final da sua vida, Karl Marx ele recebe uma semente das trevas na cabeça dele. Por que eu chamo semente das trevas? Porque é uma ideia diabólica. Ele tem o seguinte raciocínio, ele pensa assim, é tanto, gente, que esses manuscritos que ele escreve no final da sua vida, ele nem conseguiu publicar. Quem publicou foi Engels, mas quem escreveu foi Marx. Quem publicou foi Engels e o livro eu quero até que você anote aí, tá? A Origem da Família, Propriedade Privada e do Estado. Tá lá como Engels, mas quem escreveu esses manuscritos foi Karl Marx.
E aí olha só, o que é que ele declara no manuscrito? Ele diz o seguinte: eu percebi que a família foi o primeiro sistema opressor criado, onde o homem, ele é o dominante e a mulher nessa família, ela é a opressora, ela é oprimida. E esse homem que domina, ele oprime a mulher, ele oprime os filhos, e ele chega, gente, a essa conclusão das trevas que a família, os filhos, o macho, a fêmea, os seus filhos, são protótipos de opressão. Por quê? Porque o seu objetivo é a destruição da família. E aí eu finalizo aqui fazendo esse adendo, que ele quis dizer que antes de existir a família como instituição, as pessoas, elas viviam de qualquer forma, como bicho, como cachorro, que o cachorro para aqui e faz um sexo com outro cachorro no meio da rua e vai-se embora. Ele quis dizer que as pessoas viviam assim. E aí a mulher engravidava, tinha seu filho, mas não tinha um homem para mandar em nada, não tinha um homem para ser pai, para governar a casa. Então a mulher cuidava do filho do jeito que ela queria e não tinha homem para se meter em nada. Depois que inventaram esse negócio de família, aí o homem veio como opressor, dominando a mulher, dominando os filhos. Olha a loucura da cabeça desse camarada. Por isso que para estabelecer o seu plano de poder chamado comunismo, ele tem que enfraquecer a família, ele tem que destruir a família. E para isso existem várias estratégias dentro do plano de poder deles, chamado feminismo, chamada ideologia de gênero. E nós vamos falar na nossa próxima aula agora sobre esse inimigo da família chamado ideologia de gênero. Eu quero que você já deixe o papel e a caneta preparado agora, porque na nossa aula de número 4 nós vamos desmascarar esse inimigo chamado ideologia de gênero e você vai proteger seus filhos, vai proteger a tua família e a tua família vai crescer e vai avançar em nome de Jesus.